Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Muito prazer, tá bom? Quem não me conhece? Galera, estamos gravando Dinâmica. Gente, essa aqui já é a aula de número 37. Dinâmica, aula de número 37. Nós estamos no finalzinho da dinâmica, tá? Essa aula é intitulada Análise Dimensional e Previsão de Fórmulas 1, que vai ter a 2 depois, tá? Eu dividi em duas aulas. A aula 38 também vai ser sobre análise dimensional e previsão de fórmulas, para que eu possa fazer mais detalhado para você, que você possa ter um entendimento muito bom, e para que eu possa ter mais espaço nos vídeos de menu para fazer mais exercícios para você, tá legal? Muito bem, galera, então, ó, análise dimensional. O que é análise dimensional? Relação com o Sistema Internacional de Unidades, o símbolo da análise dimensional aqui. Vamos discutir isso. Mas antes, lembre-se, galera, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, que é um retorno bastante bacana para o professor gravar vídeos aqui, tá legal? Muito bem, galera, análise dimensional. O que é análise dimensional? Galera, ó como eu escrevi para você. Análise dimensional, uma área da física, um ramo da física, que se interessa pela relação entre as grandezas físicas e o estudo de suas unidades. Como assim? Olha como eu escrevi. A análise dimensional é a área da física que se interessa pela relação entre as grandezas e pelas unidades de medida dessas grandezas. Como assim, Boaro? Galera, nós temos várias grandezas físicas, né? Nós estudamos várias grandezas físicas, nós fazemos algumas classificações entre grandeza vetorial e grandeza escalar, nós temos algumas diferenças, nós temos vários tipos de grandezas físicas. Bom, mas nós sabemos que algumas grandezas físicas dependem de outras grandezas, né? Por exemplo, no cálculo da velocidade, grandeza física é uma velocidade. No cálculo da velocidade, você usa a grandeza física deslocamento vetorial, ou você usa a grandeza física tempo. Ou você usa a grandeza física de deslocamento escalar e você usa tempo. Então, na velocidade, você tem embutido ali duas outras grandezas, o espaço e o tempo, não é? Então, nós vamos estudar como essas coisas se relacionam. Eu dei um exemplo muito simples aqui, dos mais simples que é possível dar para você nesse momento, mas para você situar do que nós estamos falando, tá bom? Gente, o primeiro registro que se tem do estudo da análise dimensional, ela remonta a 1761, tá? Origem 1761. François David de Fonsenex, ele era um italiano, tá? De Turim, e é o primeiro registro que nós temos na história de trabalho que envolve análise dimensional. Bom, então, muito bem, ó, eu fiz esse quadro aqui para apresentar para vocês as grandezas fundamentais. Uma informação importante. Gente, esse vídeo aqui, na verdade, ele complementa um outro vídeo que eu fiz, que tá na minha playlist, no meu canal, tá numa playlist de cinemática, é o primeiro vídeo da cinemática, tá? Lá nessa playlist cinemática, no meu primeiro vídeo, eu fiz uma discussão com você sobre notação científica, fiz com você uma discussão detalhada sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então lá eu fiz essa discussão e aqui eu estou complementando e avançando para análise dimensional. Então um complementa o outro, tá? Então assista esse, depois assista aquele outro lá para você ter um bom entendimento. Legal, vamos lá. Grandezas fundamentais. Gente, então eu vou partir das grandezas fundamentais do Sistema Internacional, que é a nossa referência. Bom, quais são as grandezas que são fundamentais? Como assim grandezas fundamentais, Boaro? Eu vou apresentar aqui para você algumas grandezas. E a partir dessas grandezas físicas, você tem toda a definição das outras grandezas, como eu citei há pouco. Velocidade, espaço pelo tempo. Velocidade, espaço pelo tempo. A grandeza física velocidade está associada ao espaço e ao tempo. Então, a velocidade não é uma grandeza fundamental, mas o espaço e o tempo são. Essa é a ideia, entendeu? Eu vou apresentar para você aqui uma tabela das grandezas físicas no Sistema Internacional, que são as grandezas fundamentais. A partir delas, a gente define todas as outras grandezas aqui para nós, tá legal? Então, bom, massa no Sistema Internacional é o quilograma, o símbolo é o kg, o comprimento é o metro, é o m, tempo, segundo, é o s, corrente elétrica, ampere, é o a, temperatura termodinâmica, temperatura é o Kelvin, é o K, intensidade luminosa é o candela, é o CD, e a quantidade de matéria é o mol, representamos por mol mesmo. Muito bem, então são essas as fundamentais. Então, a partir delas, nós conseguimos definir todas as outras grandezas que a gente consegue trabalhar, tá legal? Bom, galera, mas como eu disse a você, na análise dimensional, nós estamos preocupados com o seguinte, gente, uma grandeza física está associada às outras grandezas, ok. Do que depende
de quais outras grandezas físicas depende uma dada grandeza física que eu vou estudar. Essa é a ideia, entendeu? É a partir disso que nós vamos fazer. Então, veja só, nós temos uma simbologia para análise dimensional, vai ficar mais claro para você ao longo dessa aula, mas nós temos aqui uma simbologia em que a massa nós representamos pelo M maiúsculo, o comprimento representamos pelo L maiúsculo, o T pelo tempo, a intensidade corrente pelo I, a temperatura pelo θ, a intensidade luminosa pelo I0, tá? De subíndice 0, e a quantidade de matéria, o mol, pelo M. Tá bom? Então essa é a ideia. Essa tabela aqui, ó, é uma tabela bastante importante para você saber. Na verdade, para análise dimensional, que nós vamos fazer, nós vamos usar as 3 primeiras apenas. É o chamado sistema MLT. Então, para continuar nosso estudo, eu vou falar de equação dimensional, o que é equação dimensional, e vou falar para você também da homogeneidade dimensional para a gente poder saber trabalhar, tá bom? Mas, ó, já adianto para você, a grande utilidade do estudo de análise dimensional é você conseguir prever fórmulas, tá? Uma grande utilidade que nós temos na análise dimensional é você conseguir prever fórmulas que eu vou explicar para você em detalhes nessa aula e parte na outra aula, a aula número 38, tá legal? Então, ó, vou apagar a luz, ó. Vou falar para você agora da equação dimensional, que é algo que cai bastante para você, tá? Equação dimensional ou fórmula dimensional. É o seguinte, eu falei para você, nesse quadro aqui que eu apaguei, agora há pouco, eu falei para você das 7 unidades fundamentais das grandezas do sistema internacional, né? Das grandezas físicas. Massa, comprimento, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Mas aqui na mecânica, no estudo da mecânica, nós trabalhamos com 3, tá? Que são elas: a massa, o comprimento e o tempo. Então, isso aqui também é chamado de sistema MLT. Por quê? Porque nós vamos usar como referência massa, comprimento e tempo, tá bom? Então imaginemos a seguinte situação, galera. Eu tenho uma grandeza física, e o que eu quero estudar as unidades da grandeza física. Por exemplo, eu tenho a grandeza física velocidade, eu quero estudar as unidades dessa grandeza física velocidade. Eu tenho uma grandeza física, por exemplo, força. Eu quero estudar as unidades dessa grandeza física força. Outra grandeza física, trabalho, energia cinética, são os exemplos que eu vou fazer para você aqui, tá bom? Bom, eu tenho trabalho, tá? É uma grandeza física importante. Do que depende, tá? De quais grandezas físicas fundamentais depende o trabalho? Trabalho tem quais, né? Digamos assim, o trabalho, a grandeza física trabalho, tem quais grandezas físicas fundamentais dentro dela que a constituem, entendeu? Essa é a ideia. É assim que a gente pensa. Então, a grandeza física X, uma grandeza física X qualquer, quando eu coloco o colchete assim, galera, significa estou estudando as unidades da grandeza física, tá bom? Então, as unidades dessa grandeza física, ela pode ser escrito em função da massa, do comprimento e do tempo, tá? Em que A, B e C representam as dimensões das grandezas. Como assim, Boaro? Por exemplo, a grandeza física trabalho depende da massa, né? Estou perguntando, depois eu vou fazer para você. Mas a grandeza física trabalho depende da massa? Tá, depende. Vamos supor, depende. Tá, se depende de massa elevado à primeira, elevado à segunda, elevado ao quadrado, elevado à raiz quadrada. Como é que depende? Entendeu a ideia? O A é esse expoente que representa essa dimensão da grandeza, entendeu? Ele vai me indicar como o trabalho está dependendo da massa, entendeu? Outra situação, tá? O trabalho depende do comprimento, ou seja, de distância. O trabalho depende. Peraí, tá? Se depende de que forma? A distância, o comprimento está elevado à primeira, está elevado à segunda, está à raiz quadrada? Como é que é essa dependência? Quem me diz isso é o expoente B. E o mesmo raciocínio para o T, que é o tempo, tá? Então essa grandeza física X, que é uma grandeza qualquer, que eu estou falando trabalho que só para você entender, essa grandeza física X depende do tempo, tá? Depende do tempo. Se depende, qual é essa ordem de dependência, tá? Qual é essa dimensão de dependência? Quem me diz isso vai ser o expoente, vai ser o C, que pode ser 1, 2, 3, que pode ser menos 1, menos 2, menos 3, que pode ser meio, 1/4, 1/8, sei lá, pode ser menos meio, tá bom? Menos 1/3, é isso, tá? Então, A, B, C representam as dimensões. Claro que A, B e C, galera, qualquer um deles, ou até mais de um deles, pode ser 0, entendeu? Pode ser 0. Por exemplo,
Nesse exemplo que eu inventei para você entender, se trabalho não depende do tempo, por exemplo, aqui nessa expressão o C valerá zero, tá? Porque T elevado a zero é 1, então o trabalho vai depender apenas da massa e do comprimento. Uma dica para você se lembrar e diferenciar o sistema MLT do sistema internacional. Como o pessoal está estudando agora, muitos veem isso pela primeira vez, tem alguma dificuldade, confunde. A minha dica para você lembrar, galera, é a origem do M, do L e do T. Isso vem do inglês, tá bom? Mass, length e time, entendeu? Então essa é a origem do MLT. Porque como no SI o comprimento é metros, e metros representamos pela letra M, ferrou, né, meu? Ferrou porque confunde com emão de massa. Aqui, M é a massa, L é o comprimento e T é o tempo, tá bom? Ali está a origem disso daí, para você não confundir. Vamos fazer isso aqui? Vou fazer isso aqui para você entender direitinho do que eu estou falando. Bom, então, ó, detalhe antes. Lembre-se, a dimensão de um número real vale 1. Como assim, Boaro? Esse cara pode depender desses outros três aqui, né? Com os expoentes variando da maneira mais geral aí possível. Mas, meu querido, pode depender de alguma constante também, entendeu? Pode depender de π, 2π, tá? Sei lá. Pode depender de uma constante também. E se um número é real, a unidade, a dimensão dela é 1, tá? Então o número real não atrapalha, não interfere em nada ali não, tá? Então determine a fórmula dimensional. Gente, fórmula dimensional ou equação dimensional são sinônimos que aparecem nos exercícios para você. Determine a fórmula dimensional das grandezas físicas a seguir. Velocidade, força, trabalho e energia. Então vamos pensar, como é que você pensa? Ó, letra A. Galera, como é que você pensa? Velocidade, escreva a fórmula básica. A minha dica é, escreva a fórmula básica. Depois, substitui pelas unidades do sistema internacional. Depois, deixa tudo numa linha só, com os expoentes, tudo numa linha só, você já vai entender melhor. E depois você transforma por sistema MLT, que aí você não confunde. Quer ver só? Vamos seguir esses passos? Primeiro, velocidade escalar, ΔS por ΔT. Escreva a equação, ΔS por ΔT. Beleza. Eu estou querendo saber a equação dimensional, a fórmula dimensional. Então eu preciso escrever em função das unidades. Mas, galera, é comum, é natural para a maioria dos alunos, quando bate o olho nessas coisas, lembrar do sistema internacional. Tudo bem, não tem problema. Então vamos lá, sistema internacional, ΔS é metros, certo? Então, ou quilômetros, né? Mas o sistema internacional é metros. Então aqui eu vou escrever metros do sistema internacional. Estou pensando no SI primeiro, depois eu faço a conversão. Dividido pelo tempo. O tempo do sistema internacional, o que é? É o segundo. Então, peraí. A velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Beleza? Então, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar tudo na mesma linha. Por que, Boaro? Porque é o padrão que nós usamos para poder fazer essa comparação aqui, ó. Entendeu? Então, deixamos na mesma linha. O metro está aqui, beleza? O segundo estava embaixo, ele foi para cima aqui, ficou segundo a menos 1. Concorda comigo? Muito bem. Então, agora eu vou converter esses caras aqui, metros e segundo, para o sistema MLT. Lembra disso aqui. Massa é M, L é comprimento e T é tempo. Então, vai ficar assim, galera, ó. Tá. Velocidade é igual. M o que é? Metros. Metros é o quê? Comprimento. Comprimento no MLT é o L. Então fica L elevado à primeira. Entendeu? Não tinha nada aqui? 1, né? Elevado à primeira. Ah, legal. E o S? O S o que é no SI, no Sistema Internacional? O Sistema Internacional é o segundo. Segundo é tempo. Então o tempo é o T. Então é o T elevado a menos 1. Bom, galera, não tem massa, né? Veja só, a velocidade de um corpo, ela não depende da massa do corpo. Velocidade do corpo. Olha só que interessante, como é que é. O que é análise dimensional? A grandeza física velocidade não depende da grandeza física massa, entendeu? É essa relação, é essa a essência desse entendimento. Então peraí, como não depende da massa, gente, o que nós fazemos? Nós escrevemos a massa elevada a zero. Então fica assim, ó. M elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1, né? Então isso aqui vai sumir. L elevado a zero. Desculpa, M elevado a zero. L elevado a 1 e T elevado a menos 1. Pronto, galera. Essa aqui é a resposta. Determine a fórmula dimensional das grandezas físicas a seguir. Velocidade escalar. Velocidade escalar, galera,
Ela depende da massa? Não, porque está elevado a zero. Ela depende do comprimento? Ela depende do comprimento elevado à primeira potência. Ela depende do tempo? Depende do tempo elevado a menos 1. Entendeu como é que funciona? Está aqui. Ah, bacana, bacana. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. A força, galera, a força. Ó, então vamos lá, força, letra B. Força. Então você escreve aqui, beleza, vamos lá, força. Eu quero estudar a força. Então, peraí, qual é a equação que te vem à cabeça quando você lembra de força? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Não é assim que funciona? Peraí, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, eu estou pensando em força, estou pensando na unidade de força, então eu posso usar essa expressão, que é verdadeira. Ah, então olha só, então, vamos lá. A unidade de força vai ser igual. O que é a unidade de massa, galera? De novo, eu penso no SI, a minha dica é... Tem gente que consegue, tá tão treinado que pensa direto no sistema MLT e faz e beleza. Mas ó, a minha dica é, faça passo a passo. Quando você tiver craque, você pode fazer direto. Mas faça no SI e depois você converte, fica mais fácil, você não erra. Vamos lá. Massa. Massa vezes aceleração. Então a massa no sistema internacional, o que é? É o quilograma. Então eu escrevo aqui, ó, quilograma. Vezes aceleração. O que é aceleração no sistema internacional? Metros por segundo ao quadrado. Então escreva metros por segundo ao quadrado. Beleza, tem mais alguma dependência? Não. Então a unidade, lembra, coloquei o colchete, estou falando da unidade. As unidades da grandeza força corresponde ao quilograma metros por segundo. Agora eu escrevo tudo na mesma linha. Tudo na mesma linha. Para que, Boaro? Para poder comparar, ó. Para poder comparar. Então vai ficar assim, galera. Quilograma vezes metro elevado à primeira, né? Quilograma primeira, metro à primeira, e segundo a menos 2. Então, ó, escrevi na mesma linha. Quilograma, metro, segundo a menos 2. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu vou converter isso aqui para o sistema MLT. Então, vamos lá. A unidade de força no sistema MLT vai ser o quê? O quilograma, o que é, Boaro? Quilograma é a massa, não é si, não é? A massa é o quê? É o M. Então, vai ficar emão. Vezes. Metro. Metro o que é? Metro é comprimento, é distância. Metro, então, é o L. Então, ó, massa elevada à primeira, L elevada à primeira. E o S, galera? O S é o tempo, né? O tempo no sistema MLT é o T. Então, vai ficar T elevado a menos 2. Então, galera, a força no sistema MLT... não precisa escrever de novo não, né? Tá aqui já. A força no sistema MLT, já saiu direto, é M a primeira, L a primeira, T a menos 2, tá bom? Galera, então é o seguinte, eu vou apagar esse pedacinho do quadro aqui para fazer as letras C e D, tá bom? Vamos lá, ó. Então vamos lá, galera. A letra C, ele quer saber, determine a fórmula dimensional do trabalho. Peraí, trabalho, galera, trabalho. Qual que é a fórmula de trabalho? Como é que eu calculo o trabalho mesmo? A básica, trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, não é assim? Muito bem. Então, ó, a dimensão de trabalho é igual à força. A força nós vimos agora há pouco, né? O que era? Era a massa elevada à primeira vezes o comprimento elevado à primeira vezes o tempo elevado a menos 2, não é isso? Só que agora eu preciso inserir mais um termo. Eu preciso inserir, porque vai ser força vezes deslocamento. Opa, peraí. Deslocamento é metros no sistema internacional, mas aqui eu vou pôr direto no sistema MLT, que a gente já fez a força, então vai ser o L. Então eu vou ter que acrescentar um L aqui. Entendeu como é que funciona? Então, qual é a dimensão de trabalho, meu querido? A dimensão de trabalho é igual a M elevado à primeira, L elevado ao quadrado, e T elevado a menos 2. Escrever só um pouquinho maior, tá? A dimensão de trabalho é M a primeira, L ao quadrado e T a menos 2. Entendeu? Bom, beleza. Essa é a ideia. Então, ó, realmente, tá? O trabalho depende da massa, o trabalho depende do comprimento, e o trabalho depende do tempo nessa relação. E esses são os expoentes, tá? Que são as chamadas dimensões das grandezas, entendeu? A dependência de MLT e com esses expoentes. Agora eu vou fazer para você
A energia cinética, ABCD. A energia cinética. Qual é a fórmula da energia cinética mesmo, Boaro? mv ao quadrado sobre 2, certo? Energia cinética é o mv ao quadrado sobre 2. Bom, então vai ficar assim, ó. A energia cinética é igual. M, galera, é a massa, não é? Lembra? Partiu de uma fórmula do zero, pensa no SI, porque é mais natural para você, deixa tudo na mesma linha e depois substitui por MLT. Mais fácil para você entender. M é a massa. A massa é o quilogramas. Então, veja só. As unidades da energia cinética vai ser o quilograma vezes velocidade ao quadrado. Galera, velocidade, Boaro, é um metro por segundo ao quadrado. Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu vou escrever já tudo na mesma linha, ó. Então, eu vou pegar... Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou elevar ao quadrado aqui e já vou escrever na mesma linha, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2. Por que menos 2, Boaro? Segundo ao quadrado, ficou um segundo lá embaixo, ele foi para cima, ficou menos 2. Então, ficou quilograma metro quadrado por segundo a menos 2, beleza? Bom, então vamos lá. Então, vamos transferir para o sistema MLT? Vamos transferir? Massa, quilograma é massa é o M. Metro é comprimento é o L ao quadrado. Segundo é tempo é o T, de time, lembra? Lembra dessa relação que você nunca confunde, galera. Sugiro até que você escreva isso aqui, quando você for resolver um exercício desse, você escreva lá em cima, mass, L, length, T, time. Ao escrever isso, você não confunde, você consegue fazer bacaninha, tá bom? Muito bem, então tá aí, galera. Olha só, cara, que coincidência. A unidade análise dimensional do trabalho deu a mesma coisa, Boaro, que da energia. Que coincidência o quê, cara? Que coincidência o quê? Tem que ser, gente. Trabalho é uma forma de energia. Trabalho não é a maneira que você fornece energia a um corpo ou retira energia de um corpo? Lembra? Lembra o teorema da energia cinética? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética? Tem que ter a mesma fórmula, gente, dimensional, porque são grandezas físicas que estão associadas à mesma coisa, que é energia, que é trabalho. Tá entendendo? Eu fiz por querer a letra C e a letra D para você poder comparar. Inclusive, eu vou falar da homogeneidade dimensional, estou olhando aqui na minha aula preparada, eu vou apagar esse quadro e escrever aqui a homogeneidade dimensional, em que eu vou falar de outra forma de energia potencial gravitacional. E você vai ver que, para que seja correta a fórmula de energia potencial gravitacional, ela vai ter que respeitar essa fórmula dimensional aqui, ó. Vai ter que ser igual a esses caras aqui, tá bom? Homogeneidade dimensional. O que é isso, Boaro? Ó, o jeito que eu escrevi. Toda equação que traduz uma lei física, uma relação física, ela deve ser homogênea. Como assim, Boaro? Tem que ser homogênea. Gente, a análise dimensional serve para isso também. Veja só, eu estou trabalhando com uma grandeza física que eu conheço pouco. Por exemplo, tá? Faz de conta, para a gente entender. A grandeza física que eu estou querendo estudar é energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, eu fiz alguns experimentos, eu experimentei e vi que está dando MGH. Aí você fala assim, bom, será que está certo isso? Pode ser MGH mesmo? Bom, a análise dimensional nos permite, gente, verificar se as dimensões estão corretas. Não que necessariamente a fórmula esteja correta, mas as dimensões estando corretas já é um passo, entendeu? Para você fazer outros testes para ver se a expressão está correta. Bom, isso num trabalho empírico, num trabalho de experiências, é isso que eu estou dizendo. Então vamos lá, ó. A energia potencial não é o MGH? É o MGH. Então, peraí, mas energia, galera? Energia, eu sei que energia potencial tem que ter a mesma equação dimensional da energia cinética, porque afinal de contas é uma energia. Como eu mostrei no quadro anterior, a energia potencial vai ter que ser igual à energia cinética, igual ao trabalho, que é o m elevado à primeira, o L elevado ao quadrado e o T elevado a menos 2, não é isso? Então, assim, se a energia tiver se a energia potencial também tiver essa fórmula dimensional, é um sinal de que ela é homogênea. Ou seja, o cara que está do lado de lá tem uma fórmula, uma equação dimensional, e quem está do lado de cá tem a mesma coisa, entendeu? Essa é a ideia do ser homogêneo. Então peraí, então vamos pensar. Então, como é que eu acho as unidades da energia potencial? É a unidade de massa, vezes a unidade de aceleração da gravidade, vezes a unidade da altura, não é assim? Qual que é a unidade de massa? Lembra? Pensa no SI, que é mais natural para você, depois você converte.
A unidade de massa, Boarô, é o quilograma. Isso mesmo. Qual que é a unidade de aceleração da gravidade? É o metro por segundo ao quadrado. Afinal de contas, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, né? Vezes, qual é a unidade de altura? Altura no sistema internacional? É o metro. Beleza, então estamos pensando no SI para a gente converter. Vamos ver se vai dar a mesma coisa, Boarô. Vamos lá, vamos lá. Então vai ficar o quilograma. Galera, metro vezes metro. Metro ao quadrado. Segundo, que está aqui embaixo, vai para lá, segundo é menos 2. Ok, vamos converter agora. Vamos converter agora para o sistema chamado sistema MLT? Vamos. Massa, emão, elevado à primeira, vezes metro de distância, L elevado ao quadrado. Segundo é tempo elevado a menos 2. Aí, galera, ó, MLT igualzinho. Então, massa elevado à primeira, comprimento elevado ao quadrado e tempo elevado a menos 2. Então, tá coerente. Essa é uma equação, tá? Essa aqui é uma equação homogênea. Essa é a ideia. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Achei aqui, bateu com esse cara, tá beleza. Entendeu como é que funciona? Galera, nós vamos fazer o seguinte. Eu dividi em 2 vídeos, para o vídeo não ficar muito longo. Você vê que esse vídeo já ficou bem longuinho para eu explicar em detalhes. Então, para não ficar muito longo, eu resolvi dividir em 2. Aula número 38, eu vou discutir um pouco mais isso aqui com você e vou falar para você como que você vai prever fórmulas a partir desses raciocínios, a partir da análise dimensional. Tá bom? Vamos fazer um exercício de aplicação dessa aula para a gente concluir, tá bom? Dá uma olhada em sua tela, ó. Na equação dimensionalmente homogênea, x igual a b vezes t ao cubo, em que x tem dimensão de comprimento L e t tem dimensão de tempo t, as dimensões de b serão, do que ele está falando então? Veja só, x é igual a b vezes t elevado ao cubo, entendeu? Então x ele falou que é comprimento e t ele falou que é tempo. Então b vai ter que ter qual dimensão para que a equação seja homogênea? Porque ele afirmou isso, ela é homogênea. Então as unidades de um lado da igualdade têm que ser iguais, devem ser iguais às unidades do outro lado da igualdade. É isso que ele está falando. Tá legal? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico. Ó. X é igual a b vezes t elevado ao cubo. Então ele me disse que é homogênea, então a unidade do x tem que corresponder à unidade do que está do lado de cá. Ele me disse que a unidade do x é o L, isso é igual à unidade do B, que é o que eu quero, vezes a unidade do T, que ele falou que vale T elevado ao cubo. Aqui, ó. Então, galera, passa esse cara para lá dividindo, é uma forma direta de você obter a unidade, tá bom? Tem gente que ao resolver pensa assim, ó, a unidade de x é o L, então é L a primeira, M elevado a zero, T elevado a zero. Aí escreve ela inteira aqui. Igual a unidade do B. A unidade do B vai ser M elevado a um X, L elevado a um Y, T elevado a um Z. Vezes, aqui a unidade do T. Bom, mas se é T apenas, então é o M elevado a zero, porque o tempo não depende da massa, né? E é o L elevado a zero, por quê? Porque o tempo não depende do comprimento. E é o t elevado à terceira. Fica uma expressão longa que você vai trabalhando termo a termo. Em alguns exercícios você precisa fazer assim. Mas esse aqui não. Esse aqui você pode fazer diretamente do jeito que eu estou fazendo. Ó. L, t ao cubo. Passa o t ao cubo dividindo, galera. Então vai ficar assim, ó. B vai ser igual a L sobre t ao cubo. Bom, escrevendo numa mesma linha, isso aqui vai ser L vezes T a menos 3. Bom, mas não tem a massa aqui, não é? Se não tem a massa, eu preciso inserir a massa para que ela fique completa. Então, se não tem a massa, é porque a massa está elevada a que número? A zero, isso mesmo. Então, M elevado a zero, L elevado a primeira e T elevado a menos 3. Tem alguns exercícios que pedem só o expoente, tá? As dimensões. Resposta, letra C. Tá legal? Então é isso aí, galera. Ó,
Link para o vídeo menu, para conteúdo extra em que eu faço outros exercícios dessa matéria aqui. E no meu site, fisicapravestibulares.com.br, você encontra as listas de exercícios desse assunto organizadinho. Nós estamos fechando, terminando a dinâmica. Tá bom? Aula 37, só tem mais uma aula, 38, depois a 39, é uma revisão zona que eu sempre faço no final de cada bloco. E aí a gente fecha isso aqui para poder seguir o nosso estudo em outros assuntos. Tá legal? Galera, então é isso. Não esquece de dar um joinha nos vídeos, hein, meu? Compartilha os meus vídeos aí, dá uma força pra mim. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!